paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. E dando continuidade ao estudo sobre o profeta Jeremias, nesta aula nós vamos estudar sobre aprendendo com os recabitas, outras lições muito interessantes que eles deixaram como legado. Se você não assistiu a terceira parte da aula, eu te convido aí a pausar esse vídeo e a voltar lá nos vídeos anteriores para que você possa assistir e não ficar perdido aí ou perdida totalmente fora do contexto. Vai ser muito importante para o seu entendimento, tá bom? Mais uma vez eu te convido aí a deixar o seu like ou seu dislike. Convido a se inscrever no canal e acionar aí o sininho para que você possa receber todas as notificações de vídeos novos que viemos postar aqui no canal. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um curso muito interessante que vai abençoar muito a sua vida. Não deixa de acessar para conhecer, ok? Vamos à aula. Aprendendo com os recabitas. Vamos ver aqui quais são as outras lições que eles têm para nos ensinar. Vamos ver aqui no slide. O texto bíblico não opina acerca das leis dos recabitas. Se a vida de nômade é preferível à vida de moradia fixa, se é melhor cuidar de gado do que lavrar a terra. Além disso, a Bíblia sempre deixa claro que obedecer a Deus é infinitamente mais importante do que obedecer a um homem, por mais rigoroso e ortodoxo que esse seja. Os recabitas, com seu rigor moral, sua inflexibilidade, seria um exemplo bíblico de fanatismo religioso a ser evitado a todo custo. Vale observar como a inflexibilidade dos recabitas tinha limites. Em Jeremias capítulo 35:11 está escrito assim: Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Antes de partirmos para uma reflexão sobre o que aprendemos com os recabitas, vamos fazer uma análise aqui rápida sobre os capítulos 34 e 35 de Jeremias. O episódio do capítulo 34 relata uma infidelidade cínica praticada pelo povo de Deus, ou melhor, pelo povo, e Deus não se agradou. Já o capítulo 35 é um contraste total. Contraste com aqueles que quebraram juramentos e são rebeldes em Jeremias capítulo 34, com um grupo de indivíduos que prestaram atenção aos detalhes, às leis dadas por seu líder em Jeremias capítulo 35. Ali, em vez de infidelidade cínica, há um povo de princípios que não se desvia do caminho estabelecido. A constância dos recabitas tinha como uma joia preciosa quando comparada à sujeira do primeiro grupo registrada lá no capítulo 34. Outras lições. Quais são as outras lições que podemos extrair desse povo chamado recabita? Vamos ver. A primeira lição diz o seguinte: na cultura daquele dia, ninguém invejaria os recabitas por sua riqueza física ou posição social. Não. Tudo que eles tinham para oferecer como exemplo para os outros era sua posição espiritual e que não estavam comprometidos com as coisas desta vida. Deus ainda procura hoje novos recabitas em nossa geração. Deus procura servos que estão dispostos a recusar e beber vinhos das falsas doutrinas. Deus procura aqueles que seguem os seus mandamentos e não deixam ser atraídos para fazer o mal. Muitos podem olhá-lo com desprezo, mas esses servos fiéis seguem conscientemente o mandamento de seu pai. Eles vivem como um estranho, como Abraão, como Isaac e Jacó, que moravam em tendas e procuravam o reino celestial nesta terra.
Os recabitas modernos não cortejam bens deste mundo, pois colocam o reino de Deus em primeiro lugar. A segunda lição que nós aprendemos está escrito lá em Jeremias 35:11, que diz: quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus, dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Parece que eles finalmente abandonaram seus princípios, porque eles abandonaram a obediência a essas regras e buscaram a segurança de uma cidade murada. Finalmente, temos que entender que essas regras específicas não eram decretos divinos dados por Deus e transmitidos por Jonadab. Não. Quando atacados pelo inimigo, ou seja, Babilônia, eles reconheceram a necessidade de suspender as regras para preservar a vida até o momento que pudessem recomeçá-las. A vida será sempre mais importante do que regras humanamente impostas. Constantemente observamos esses exemplos em Jesus. A situação dramática exigiu uma mudança de mente. Princípios herdados nunca são iguais aos mandamentos de Deus. Assim, é preciso aprender a distinguir entre o que não muda nunca e coisas que são perfeitamente negociáveis. A terceira lição que aprendemos com os recabitas é que o que os recabitas obedeceram apesar de fugir para Jerusalém? Os mandamentos de não beber vinho. Essa é a única coisa que eles podiam fazer independente de sua localização. Isso mostra que as intenções de seus corações nunca mudaram. Eles possuíam um coração inclinados e predispostos e abertos para obedecer. A concluir esta lição, essa aula, esta lição enfoca um dos mais notáveis exemplos de obediência registrado nas Escrituras. Esse grupo, conhecido como os recabitas, havia obedecido ao comando de seus ancestrais em um ponto relativamente menor. Talvez algo que alguns ignorariam e considerariam supérfluo. Mas eles obedeceram a essa ordem e, portanto, foram sustentados por Deus para que Judá o considerasse. O pedido para nós hoje é paralelo à lição que Deus pretendia para o antigo Israel. Devemos obedecer fielmente a tudo que Deus nos ordenou que fizéssemos, ansiosos para receber instruções e ouvir as suas palavras. Devemos responder com pronta obediência quando Deus nos chama ao arrependimento, pois suas promessas de libertação e suas advertências de julgamento excedem em muito em qualquer coisa que acompanhe a obediência a quaisquer ordens meramente humanas. Se tomamos como valores os valores morais da palavra de Deus, eles serão nossos valores, mesmo que o mundo inteiro marche em direção contrária. As lições que os recabitas nos ensinam se resumem em 3 termos: obediência, fidelidade e capacidade de mudar naquilo que é negociável. Amém? Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Terminamos aqui mais uma lição e estudamos sobre os recabitas. Nesta lição nós aprendemos sobre, em primeiro lugar, sobre as ilustrações, que são os métodos que Deus utilizava, para falar com o homem. Usou os recabitas como uma ilustração viva e existem tantos exemplos, que a gente observa na Bíblia, assim como exemplo vivo, e nos dias de hoje também. Em segundo lugar, nós aprendemos que os recabitas negaram um convite do profeta, eles não beberam vinho.
E o terceiro exemplo, a lição que nós aprendemos é sobre a obediência e a fidelidade dos recabitas. Obediência e fidelidade é algo que agrada muito a Deus. E em quarto lugar, nós aprendemos outras lições que os recabitas nos deixaram como legado. Espero que essa lição tenha abençoado muito a sua vida, que venha abençoar muito a sua vida, que tenha abençoado muito a minha vida. Amém? Mais uma vez eu te convido aí a deixar o seu like, o seu dislike. Convido a você se inscrever aí no canal e acionar aí o sininho para que você possa receber todas as notificações de novos vídeos que você venha que nós venhamos aqui a postar no canal, tá bom? E se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um curso muito interessante que vai abençoar muito a sua vida. Não deixe de acessar lá para conhecer, ok? Até a próxima lição, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que abundantemente. Amém?